Hoje a receita vai ser o pão sem sovar. Esse é o pão mais fácil do mundo, porque é só misturar tudo e o pão está pronto. Primeiro vamos misturar 1 xícara de açúcar e 2,5 xícaras de água morna. Essa água que eu estou colocando está fervendo, então eu coloquei a 2 xícaras de água natural. Vou dar uma misturada e colocar novamente 1/2 xícara de água. Então deu 2,5 xícaras de água no total. E aí eu ainda verifiquei a temperatura para a água não estar muito quente e assim não matar o fermento. Lembrando da importância de não matar o fermento. A água tem que estar morna, mas não muito quente. Então esse pão é só misturar tudo. Então o que eu faço? Eu misturo primeiro a água com o açúcar e coloco o fermento, só para poder dar um susto no fermento, começar ele a se acordar. E também porque, já que estamos usando açúcar demerara, lembrando que açúcar demerara é sempre legal você molhar primeiro ele, para ele poder derreter mais facilmente, porque ele não se derrete tão fácil quanto o açúcar cristal. Essa receita pede 1 kg de trigo. Então, se você não tem uma balança, é fácil de fazer. É só pegar um saco de trigo, tirar, guardar um tanto. Não usa todo o trigo de uma vez, a gente vai colocando trigo aos poucos. Quanto menos trigo você usar na receita, melhor. E você também coloca 1 colher de sopa de sal rasa no trigo. Pronto, então aqui os secos já estão juntos. E eu vou agora colocar 3 colheres de sopa de manteiga no líquido para ir derretendo. Eu poderia ter colocado antes, eu realmente esqueci. Então você já dá uma mistura aqui em tudo que vai ficar líquido, né? Você coloca o açúcar, a água, o fermento e a manteiga. Dá uma misturada para derreter. Essa receita é realmente muito simples, é só você misturar agora o líquido e os secos. Também não importa se você coloca já tudo num pote só, você já pega uma vasilha, coloca os líquidos, depois você acrescenta o trigo por cima, é bem tranquilo. Só estou fazendo assim passo a passo para você ver bem. Outra coisa é que agora, assim que eu coloquei o líquido, eu já colocaria um ovo, eu esqueci. E mais pra frente você vai me ver colocando esse ovo. Então você só realmente mistura tudo. E você vai ver que não importa a ordem, né? Eu fiz numa ordem diferente e deu certo também do mesmo jeito. O legal de colocar o ovo logo agora é porque fica mais fácil de mexer no começo, né? Com o líquido. Depois mais pra frente vou ter que dar uma esforçadinha no braço aí pra poder misturar bem o ovo em toda a receita. Troquei por 1 colher de pau, que me dá mais força pra mexer. Não precisa colocar a mão nessa massa, porque ela é bem melequenta. Olha aí o ovo. E aí, vou dar uma forcinha agora para misturar. Não coloca todo o trigo, deixa trigo para depois que ele crescer a primeira vez, você utilizar ele para poder abrir a massa, ok? Muito bem, então eu mexi bem, vi que a massa tá bem uniforme. Achei que ela ainda tava meio molezinha, olhei o saco. E ó, eu deixei esse tanto ainda de farinha para poder utilizar depois. Agora que ele tá bem misturado, vou dar só uma limpada em volta e vamos deixar crescer por 1 hora. Ou até dobrar de tamanho, ficar de olho, porque tem dia mais quente, aí ele cresce mais rápido. Tem dias que demora um pouco mais do que 1 hora, então é ficar de olho. E ele fica assim, ó, melequento ainda, deixa ele crescer e a gente vai manusear ele com bastante cuidado depois. Pronto. Aí você deixa uma hora mais ou menos ele crescer até dobrar de tamanho. E aí você coloca um pouco de trigo na bancada e olha só como ele cresceu. Tá enorme. Então, vamos despejar na bancada e utilizar o restante do trigo que a gente deixou no saquinho para poder manusear esse pão. Então, esse é um pão sem sova, então vai ser um pão mais farinhento, bem leve, mas fica bem gostoso. Então a gente vai tentar colocar o mínimo de trigo possível. Então só tô, ó, indo em volta, eu consegui mexer nele, deixar trigo em volta dele. E agora eu vou partir no meio.
Então, essa receita dá para 2 pães grandes. Então, eu vou pegar a metade e rechear. Para poder abrir ele, eu dou uma mexida, coloco o trigo na bancada, tá vendo? E aí eu vou abrindo. É uma massa mole, então você vai abrindo ela com cuidado. Até peguei um rolo, mas atrapalhava mais do que ajudava, então eu fui com a mão mesmo. Lembrando sempre de passar trigo embaixo da massa para ela não grudar, já que é uma massa mole. E aí você vai organizando. Eu vou arrumar em formato de retângulo para poder rechear. É bom deixar fino porque depois você vai dobrar por cima do recheio e se ficar muito grosso, fica pouco recheio para muito pão. Esse pão aqui eu vou rechear com presunto, molho de tomate e queijo. Aqui o molho de tomate eu escorri bastante, deixei só um sumo, é molho de tomate feito em casa. Então tem que ter cuidado para não colocar muito líquido, senão vai vazar e melecar tudo. Melhor colocar uns pedaços de tomate picados, se você tem em casa. Além do queijo, também vou colocar um pouco de orégano fresco por cima e fica muito bom. Como você pode ver aqui, eu abri em retângulo, cortei com o cortador de pizza as tirinhas do lado e eu vou trançar bem simples mesmo assim. Passo para um lado, passo para o outro, vou tentando organizar. Tem dia que fica mais bonito, tem dia que não. O de hoje nem ficou tão bonito quanto o que eu fiz outra vez. Mas é assim mesmo, ó. Ele é bem simplesinho. Você puxa para um lado, puxa para o outro. Puxa para um lado, puxa para o outro. Muito bem. Então, tem que ter cuidado para saber que tem trigo embaixo para poder mover ele agora, porque ele tá soltinho da superfície. Então, ó, ele tá bem soltinho. Eu vou pegar ele com cuidado e colocar numa forma untada. Eu passei manteiga e passei trigo para não grudar o pão. Com a outra metade do pão, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou abrir. Aí já vou com o dedo mesmo, arrumando direitinho. Certificando que tem trigo embaixo, toda a massa para não grudar na pia. E aí, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou rechear ele com queijo. O restante da parte mais grossinha, sem líquido, que tinha do meu molho de tomate que eu fiz em casa. E o orégano primeiro e depois o tomate. E esse, em vez de eu trançar, eu vou enrolar ele. Talvez você ache mais fácil, pode ser. E o recheio fica mais no meio do pão. Lembrar de fechar os finais para que o recheio não derrame todo para fora do pão. E pronto, só vou enrolar ele, ó, arrumar ele bonitinho e colocar também na forma untada. Eu também fiz uma segunda receita e esse eu vou fazer sem recheio. Eu vou fazer um numa forma de pão de forma e o outro numa forma de rosca. Então eu untei, passei trigo para não grudar. Agora eu vou abrir a massa do mesmo jeito que eu fiz a outra, só que essa menos cuidado ainda, porque eu não vou manusear tanto, eu só preciso conseguir dividir ele nos formatos que eu preciso. Então, vou dividir no meio. E aí eu coloco na forma de pão de forma. Esse pão ele cresce muito porque ele é um pão leve, não foi sovado. Então você colocando na forma, cobrindo pelo menos 1/3 da forma, ele deve crescer bem. E outra eu vou dividir em pequenos pedaços para poder colocar na forma de rosca. E agora você deixa crescer por 1 hora
ou fica de olho até ele triplicar de tamanho, ou duplicar de tamanho já tá bom, mas quando ele encher a forma, você já pega, prepara para colocar no forno. Tem que ter cuidado para não deixar crescer demais, porque senão ele pode murchar ou pode derramar e ele vai ficar muito fofo. Então aqui eu tive esse problema, porque eu coloquei para assar os recheados e os outros sem recheios ficou muito tempo crescendo. E aí você vai ver que ele deu uma murchadinha em cima, o pão na forma de pão de forma. Eu untei com uma manteiga, mas também nem precisa tanto. Se seu forno for bom e dourar direitinho, ele vai ficar lindo. Depois de uns 45 minutos no forno médio, ele fica pronto. Eu gosto sempre de assar meus pães no forno médio, porque para ter cuidado de não deixar ele cru no meio. E quando eu vejo que ele começou a dourar, eu aumento a temperatura para poder ele ficar mais douradinho. E agora é só comer. Então, ele é um pão muito macio, porque você não sova, né? Não vai tanto trigo. E fica mais meio que até despedaçando se você mexer muito nele.